Salve galera, vamos lá então para a parte 2 da nossa criação de área de membros para a formação TikTok Shop do Gui Oliveira. Eu já postei a parte 1 aí no canal, você está vendo esse vídeo aqui sem ter visto ela ainda, então entra aí no canal e procura que ela vai estar provavelmente antes desse vídeo aqui. Beleza? Vamos lá então, já criamos aqui o nosso banner principal e a versão dele também mobile, tá? Vamos para a nossa primeira capa aqui de módulos mesmo, que é o Fundamentos do TikTok Shop. Vou colocar o título aqui. Ele está na fonte Luffiga. Se não me engano, eu usei aqui, ó, nessa logo, eu usei a fonte Inter, mas elas são bem parecidas, então vamos ver qual que dá mais certo aqui. Acaba que vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, fundamentos do TikTok Shop. E o que que acontece? Para você criar uma área de membros legal, eu já falei isso em lives e tudo, o segredo é você criar algo que tenha repetições, né? Então, assim, o título sempre no mesmo lugar, os elementos sempre que condizem um com o outro. Então, assim, não necessariamente você precisa fazer uma área de membros engessada, com tudo igual, mas isso facilita a sua vida. Então, você conseguir fazer algo criativo e que acelere seu processo de trabalho é melhor. No caso aqui, eu vou fazer dessa maneira, porque eu acho que vai dar bom, né? Que eu vou conseguir realizar de uma maneira legal a seleção dos clientes, porque as fotos já estão boas, então se eu deixar o título aqui, talvez vai ficar legal. Inclusive, tem uma área de membros, ela tá lá no Snap também, que é a da Luísa, essa aqui, ó, arroba Lukeru, né, Lucoreal, que eu fiz e que ficou muito legal, e vocês vão ver aqui, ó, a área de membros. Que ela inclusive tá lá no meu portfólio no Behance, que ela é mais ou menos esse estilo, ó. O texto é embaixo, aí tem aqui o número do módulo, e em cima é a logo. Não tem muito segredo. Vamos lá, então, já vou aproveitar algumas coisinhas aqui, ó. Vou tentar pegar já essa moldura com a logo ali em cima, ó, Ctrl C, e aí vamos aqui e Ctrl V. Unir tudo aqui em um grupo só, Alt H e Alt V, e aí já centraliza. Aí agora nós já temos mais ou menos essa estrutura, eu já posso pegar aqui, ó, formação TikTok Shop, Ctrl C, vou vir aqui no centro, Ctrl Shift R, no caso aqui eu vou ter aqui, Ctrl Shift R, como eu falei no vídeo passado, ele substitui o elemento que você selecionou, ele cola o que estava para copiar e automaticamente apaga o que estava selecionado, beleza? Vou pegar esse daqui, vou fazer aqui assim, vou colocar aqui tamanho 5, acho que tá legal, e vamos mudar essas cores daqui, né? Vou colocar aqui talvez, ó, selecionar o retângulo somente, senão ele gera um traçado em todos os elementos. Coloca aqui azul, é azul, né? Verde, claro, o que é isso aqui? Coloca aqui também e vou até diminuir um pouquinho a opacidade. Beleza, formação TikTok Shop, eu vou até apagar por Gui Oliveira, porque vai ficar tão pequeno isso aqui que nem vai ficar visível. E é para quem já está dentro, né, da área de membros, então não tem tanta necessidade, né, de nós deixarmos aquilo ali. Fechou? Formação TikTok Shop. Deixa isso aqui. Tá legal. Obviamente, nós podemos também mudar depois o estilo do layout, mas eu vou construir na parte disso, depois a gente volta. É muito legal fazer isso aqui na prática com vocês, né, no zero, porque, como eu falei, acaba sendo mais realista, né, vocês veem exatamente como é que é feito, então não tem nada pronto e a gente vai desenvolvendo aqui juntos, né. Vamos pegar alguma imagem aqui dele. Essa daqui tá legal. Essa aqui ele tá com o telefone na mão, é uma imagem mais minimalista, um fundo preto. Eu acho que vai casar bem pensando que vai ter esse banner ali, né. Então essa imagem fica aqui, arrasta ela aqui para fora. Isso aqui é para cima, porque é a nossa moldura. E aqui, beleza? Podemos colocar aqui assim. Fechou. Aqui, da maneira que ele tá, eu já achei que ficou legal, né? Obviamente tem que colocar o título aqui para cima. E eu vou criar o seguinte, em vez de colocar nessa foto aqui, eu poderia vir na foto, né, nessa do ensaio, clicar aqui no mais e colocar um gradiente, né, vindo assim de baixo para cima, aumentar aqui a opacidade, vocês vão entender, tá vendo? Mas se eu fizer isso, toda vez eu vou ter que ficar repetindo isso nas imagens. Então, ao invés de fazer dessa maneira, colocando um preenchimento aqui em cima da foto, eu vou criar um elipse, vou colocar ela na cor preta, né, aqui, e vou colocar um efeito de layer blur. E aí eu posso colocar, por exemplo, 200, eu acho. 200 foi demais, né? 120. 120 acho que tá ok. Aí coloco ela mais ou menos aqui para baixo. Vou arrastar, colocar ela aqui para dentro do nosso frame. Ó, colocar preto 100% aqui. Um azulado, né? Preto quase que 100% e mais na cor do azul. Fechou. Aí, ó, ficou mais ou menos nesse sentido aqui, e eu acredito que ficou legal. Formação TikTok Shop, escrita ali, fundamentos do TikTok Shop. Na verdade, tem outro módulo que talvez vai ficar melhor, que é o início da jornada. Deixa eu ver se tem mais alguma foto legal, porque essa ali é fundamentos, né? Fundamentos talvez dá mais certo com outra coisa, né? Algo mais sério, alguma coisa assim, que não mostre. Na verdade, não, pode ser essa ali mesmo, porque eu achei essa daqui muito legal, e ela pode ser para o início da jornada, né? Que tem o portal ali do fundo, enfim. Acho que essa aqui pode ser a do início da jornada, então essa daqui pode ficar assim para fundamentos do TikTok Shop. Deixa eu ver se eu acho alguma fonte mais legal, uma Space Grotesque. Só para não ficar tão assim, né? Bricolage. Eu gostei dessa bricolagem. Ou essa da Artist. É, eu acho que eu gostei dessa bricolagem aqui. O K ficou bem estilizado, o S ali. Eu acho que ficou legal assim. Vou utilizar essa daqui mesmo. Esse formação TikTok Shop. Só aumentar um pouquinho o retângulo. Cadê o retângulo? Aqui. Aumentar aqui assim. E na verdade, para diferenciar até um pouquinho, eu vou colocar ele como se fosse saindo de cima, tá? Para não ficar também muito igual a da Luísa que a gente fez, a gente usa como base, mas vou acabar mudando. Não tinha muita chance de alguém reparar e ver que era igual, afinal, capas de área de membros também costumam ser bem parecidas, né? O estilo, não tem muito para onde fugir. Mas eu acho que assim vai ficar mais interessante. Vou colocar aqui de um lado, fundamentos TikTok Shop. Tô pensando se eu poderia colocar, por exemplo, formação TikTok Shop aqui e colocar outra coisa, outro elemento aqui, mas eu acho que não.
Por quê? Eu não quero enumerar os módulos, pois isso acaba limitando o cliente, né, de sempre manter a mesma ordem. Por exemplo, aqui vai ser, se eu coloco aqui 1, então a próxima necessariamente tem que ser 2, 3, 4. Se depois lá na frente eu quiser inverter, colocar um módulo entre um e outro, vamos supor que nós temos, né, 2, aí tem aqui o 3, e tem aqui tem aqui o módulo 4. Ó, 4. E aí o cliente ele quer colocar um módulo, ele viu que faltou, ou enfim, ele gravou um novo módulo, ele quer colocar entre um e o 2. Se eu coloco sempre enumerado, né, os módulos aqui, isso vai acabar gerando uma confusão depois se ele quiser encaixar algum módulo entre esse, por exemplo, entre um e o 2. Por quê? Aí ele vai criar um módulo que no caso vai ser o 2, e aí os próximos todos terão que alterar a contagem. Então o 2 vira 3, o 3 vira 4 e assim sucessivamente. Então vai acabar dando um retrabalho gigante pra gente, e não é isso que a gente quer aqui agora. Nesse da Luísa, se vocês forem ver, eu acabei colocando, mas é porque ela já era um produto validado, ela já tinha tudo estruturado certinho. Esse aqui, se não me engano, é a primeira vez que ele está indo lançar nesse formato, com esse estilo de formação. Então ele pode acabar alterando depois, né? Que uma coisa ou outra ali vai ser mais interessante de outra maneira. Então não é bom a gente deixar engessado dessa forma, para facilitar a nossa vida e a dele também, depois de querer alternar, ver que tem que ter mais um módulo, ou alternar simplesmente a ordem entre 1, 2, 3, 4. E deu para vocês entenderem aí, né? Então vamos continuar aqui. Eu vou deixar centralizado mesmo então, né? Pensando que eu não vou colocar nada aqui na direita. Essa foto dele eu vou aumentar um pouquinho, deixando um pouquinho mais para baixo. Fechou, acho que é isso aí. Acho que aqui ficou legal. Formação TikTok Shop, fundamentos do TikTok Shop. Vou ver se eu colocar alguma luz aqui vai ficar bom. Vou aqui no Snap Figma oficial e vou dar uma olhada nas nossas luzes, né? Vamos ver que tipo de luz interessante que a gente tem aqui. Acho que tá ficando um pouquinho escuro, né? Minha câmera aqui. Deixa eu colocar uma luz aqui pra ficar melhor. Isso. Agora sim, acho que ficou melhor, né? Vamos voltar lá. Vamos procurar uma luz aqui bacana. Tem essas daqui, né? De flare. E eu acho que vai ficar legal se eu colocar essa daqui, talvez, com algum efeito. Vou colocar ela aqui dentro do modo. E já vou mudar aqui o modo de mesclagem dela. A lighting, screen. Eu acho que o lighting vai ser o melhor. Só que aí, obviamente, eu tenho que dar uma mudada nela. Deixa eu ver aqui como que eu poderia deixá-la. Tipo assim. E deixa eu colocar uma nova cor aqui, ver se vai dar bom. Coloco, por exemplo, esse rosa e eu venho aqui em Oi. Assim tá ficando legal. Só que eu ainda não iria querer ela tudo, né? Com várias voltas assim. Acho que assim fica melhor. Ah, assim tá bacana, hein? Assim ficou legal. Só ali no centro mesmo aqui, que olha para vocês verem, ela acaba, nesse modo de mesclagem, ela acaba tirando um pouco do contraste, ó. Se eu tirar a visualização, ó, levemente ali. Mas aí fica a critério nosso, de deixar ou não. Eu também consigo simplesmente editar essa imagem de uma maneira fácil, que seria o seguinte, ó. Para tirar um pouco desse contraste que tá aqui no meio dela, ó, que tá no rosto dele, tá principalmente aqui no telefone, ó, olha a diferença. Eu posso criar uma máscara, então eu vou pegar aqui, ó, vou selecionar mais ou menos o centro aqui, e na real, eu vou selecionar ao redor, né? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma máscara como se fosse ao redor aqui, que é onde que eu quero mostrar, né? Onde que eu quero exibir o elemento. Então, eu vou colocar tudo mais ou menos aqui assim, coloco um preenchimento, eu aperto agora, clico de novo aqui, aperto V, né, para ir para esse painel daqui, venho aqui em Layer Blur e eu vou aumentar o Layer Blur para não ficar um corte tão seco, ó. Então, essa é a nossa máscara. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar a nossa máscara por detrás das luzes aqui nas camadas, eu vou selecionar as duas e vou clicar com o botão direito, né, e usar como máscara. Aí, agora sim, ó. Nossa, aqui em casa tá uma ventania, velho. Tá parecendo que vai cair o mundo. Nossa senhora. Tô vendo se minha esposa fechou as coisas ali. Tá, vamos lá então, vamos voltar, né? A gente tem que finalizar isso aqui. Eu tava aqui na luz, né? Tava tentando mexer no contraste, exposição, para ver se ficava alguma coisa melhor. Eu vou mexer aqui na exposição, para ela ficar um pouquinho mais escura, então ela vai marcar mais a luz mesmo. Aumentar um pouquinho aqui a saturação, isso aqui não vai influenciar em nada, tá? Os highlights ali eu posso aumentar, que vai aumentar os brancos. E os shadows lá, deixar mais pretos, então vai ficar melhor. Show! Sim, tá legal. Ficou bacana dessa maneira. Deixa eu testar como ficaria também na outra luz. Ó, na outra luz acho que fica melhor, hein? Porque a luz de fundo, ela já é branca, né? Então acho que essa daqui vai ficar melhor. Beleza, então já temos aqui o nosso primeiro card formato na moldura. Só vou fazer uma coisa também, deixar em formato 1 e mostrar para vocês um truquezinho, ó, que eu quero deixar aqui como se estivesse passando por trás, né? Então, dele, o que que eu posso fazer? Eu posso zerar essa parte aqui, ó, tá vendo? Simplesmente coloquei zero. Ah, Felipe, mas não ficou um corte tão perfeito, sei lá o quê. Galera, a ideia aqui é só, nesse caso aqui, que vai ser um card de área de membros, não vai ser um post nem nada, não precisa ser algo tão perfeitinho, é só realmente, ó, opa, aqui, é só realmente dar o efeito que tá passando por trás. Não tá 100%? Não tá, mas tá legal, não tá ruim, então, ó, coloca pra cá, coloca um pouquinho pra cá, deixa aqui em zero. Você pode até colocar outro zero também, ó, pra ficar ainda mais marcado, uma parte 100 mesmo, e pronto. Aí, ó. Só precisa ajeitar aqui aonde que tá. Aqui pra cá. O zero não é esse aqui, por isso que tá errado. Aqui que é zero. Pronto. Zero e zero. Aí, ó, o efeitozinho nosso, ó. Ele zera, passa por trás e aqui ele já volta. Show. É isso que a gente queria. Do lado de cá também ficou sem, mas não tem problema, ó, porque aqui tem luz e tal, então ficou bem bacana. É isso, ficou show de bola. Essa formação TikTok Shop também. Deixa eu ver aqui, que talvez eu não vou deixar nesse efeito vídeo, eu vou deixar aqui 100%. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei o que que vocês acham. Acho que no efeito vídeo ficou legal mesmo, né? Acho que no efeito vídeo, só que eu vou colocar ele assim.
E aí ficou bacana. Agora ficou show. É isso. Finalizando então primeiro fundamentos do TikTok Shop. E agora podemos partir para o próximo card. Aumentar a elipse aqui, da sombra. Design é uma coisa complicada, né? A gente fala que acabou e depois, esperei, só mexer mais uma coisinha. Enfim, por isso que eu gosto de fazer as coisas na prática mesmo aqui com vocês, seja na live ou seja aqui nos vídeos, né? Porque vocês veem realmente como é que funciona. Como eu falei no vídeo passado, às vezes quando a gente vai gravar um vídeo pro YouTube, e uma aula, uma coisa mais que já é de algo pronto, no caso gravar ou assistir, né? E já é de algo pronto, é muito mais fácil, né? Então as coisas parecem que fluem assim tão de boa, e aí quando você vai fazer, quando você vai aplicar alguma coisa, não fica exatamente como você viu, você demora muito tempo, e às vezes você acha até que isso é ruim, que você não consegue fazer. Então esses vídeos na prática são bem legais, né? Para isso. Fechou. Vamos então aqui, ó. Já estou alterando a cor da luz. Já vou apertar Shift V aqui para inverter ela, ó, só um pouquinho verticalmente. Então já coloco ela aqui. Ok, provavelmente eu vou deixar essa luz, né? Ela vai continuar. Mas aí, como padrão. Mas obviamente eu vou mexer, mudar ângulo, enfim. Mas ela vai ser um padrãozinho. Então o fundamento TikTok Shop tá feito. Chegando aos 2K de seguidores. Vou colocar aqui. Qual que é o tamanho aqui? Ó? 28. O que que eu vou fazer? Vocês viram o que que mudou? A fonte, né, na hora que eu copiei? Uma dica que eu uso aqui, ó, para manter, é selecionar, por exemplo, o texto é esse, aí eu copio daqui, ó, direto da camada, e aí sim, depois eu seleciono aqui, ó, onde que eu quero colar, e dou Ctrl V. Aí ele copia certinho, entendeu? Essa é uma alternativa para quando você for copiar um texto de um lugar e ele acaba mudando completamente. Então aqui, ó, chegando aos 2K de seguidores, eu tenho outra foto aqui. Vou pegar essa outra foto, tem uma aqui que eu achei bem legal, que eu acho que é esta. Eu gerei duas, ó. Essa daqui, que eu ainda falei que eu achava que ia usar ela, né? E tem essa outra, que também tá legalzinha, mas eu achei mais bacana essa daqui. Então vou usar essa, coloco ela para cá, vou diminuí-la, Ctrl X, e eu venho aqui nessa imagem e dou um Ctrl Shift R, e aí ele já cola ela aqui. Então, ó, chegando aos 2K de seguidores, assim, beleza. Aqui eu tinha mudado a cor, né, da luz já para vermelho, mas eu tô achando que vai realmente continuar sendo melhor nessa daqui, por conta do background, do estilo de cores daqui, fechou? Desse card. Formação TikTok Shop, essa logo, deixar centralizada mesmo, tá legal. Eu só vou fazer o seguinte, vou chegar aqui para cima, galera, aí, ó, um espacinho para cima e aqui a mesma coisa, então, para ficar todos iguais, né? Por mais que você possa falar, Felipe, não sei, era melhor ter deixado daquele jeito. Só que eu vou precisar desse espaço aqui um pouquinho maior nas imagens, tá? Então, às vezes, para uma vai ficar legal, mas para outra não. Então, eu tenho que seguir mais pela maioria. Eu acredito que a maioria vai ser mais fácil se eu tiver um espaço maior para trabalhar. Então, eu vou deixar aqui, deixa essa parte aqui para baixo, né? Que são as luzes, deixar mais para baixo. A moldura já está aqui em cima. Ela aqui está passando bem despercebidazinha. O que que eu vou fazer nessa moldura, então? Vou vir aqui e vou, talvez, colocar um pouquinho mais escuro, ó. Ou branco ali, né? Pode ser o branco também 100%, ela está meio acinzentada, isso está fazendo ela fugir. Ou um escuro. Vou deixar o branco mesmo, o branco ela já aparece 100%. Fechou. As luzes aqui dessa moldura também, na parte de baixo, ela não está ficando tão legal. Então, ó, tá vendo aqui, ó, tá dando um contraste meio, não sei, deixa eu mexer nessa luz aqui, para eu ver o que que eu consigo fazer, para ficar melhor um pouco. Vou dar uma inclinada nela, chegar para cá. Mas aí tá tampando o número ali, né? Que é o mais importante, então não pode. Não vai ter muito para onde fugir, não. Vou deixar aqui assim. E vou dar uma editada nessa imagem aqui, bem de leve, aumentar o contraste dela. Diminuir um pouquinho só a exposição, só para ficar mais assim. A saturação acho que tá de boa, não vou deixar bem saturada não, pelo contrário. E mover um pouquinho para ela ficar mais azulada aqui, né? Highlights vou deixar um pouquinho mais claro mesmo, chegando aos 2K de seguidores. Estou pensando também se a gente colocar uma parte do texto de outra cor, né? Da cor como se fosse do TikTok. Eu acho que fica legal, né? Chegando aos 2K de seguidores. Aqui fundamentos do TikTok Shop. Aqui talvez uma parte TikTok de uma cor e o Shop de outra. Acho que ficou legal. Acho que ficou bacana. Então aqui, fundamentos. A luz ainda está me incomodando um pouquinho aqui. Vou chegar um pouquinho para baixo, talvez. Posso diminuir também a opacidade um pouquinho assim. Acho que eu vou deixar mais escuro mesmo. Beleza? Aqui eu posso também pegar uma luz, uma dessas luzes aqui, tipo essa. Nem precisava ter pegado lá de cima, né? Podia ter pegado dessa dali de cima e tal. Mas enfim, colocar aqui essa luz, diminuir aqui. E talvez colocar ela com aqui assim. Posso diminuir. E um Ctrl D. E colocar ela aqui também na parte de trás. Só que nessa parte de trás eu vou colocar ela no verde. Verde azul, né? Aqui. Beleza, e vou diminuir também a opacidade. Fechou. Olha a diferencinha que ela dá, tá vendo? Deixa a imagem mais ambientada e tudo, então fica mais legal. Outra coisa que eu posso fazer no texto, tá vendo que a gente vai criando o padrão aos poucos, tá? Igual eu criei aquela primeira ali, eu ainda fui mexendo em algumas coisinhas, agora criando a segunda, eu já penso em coisas que eu posso aplicar na primeira, novamente, né? Corrigindo lá. Então, aos poucos a gente vai criando um padrão aí, e a tendência é quanto mais for passando as nossas capas aí, chegando nas últimas, né? Aí você já tem um padrão já estabelecido, e aí você tem menos trabalho. Então, aqui, duplicar, colocando esse brilhozinho aqui, ó, no texto, bem de leve, colocar aqui, ó, brilho texto. Brilho no texto. Colocar aqui por cima do texto mesmo e posso mudar o modo de mesclagem desse brilho também. Deixar um plus lighter mesmo, bem de boa, bem de leve. Mas é bem de leve, mas faz diferença, olha pra vocês verem, galera. Ó. Tá vendo? Faz uma diferencinha, mostra que a imagem foi mais trabalhada, que não foi só elementos soltos ali, né?
Vou colocar nessa daqui também, então. Aí, ó, TikTok Shop. E aqui eu vou colocar nessa. Obviamente, nessa daqui tem que mudar a cor, né? Mudar a cor. Deixa aqui assim. Fechou. Aí, já tá melhor. Beleza, vamos lá então para a próxima. Ah, tá, só nessa imagem também. Eu acho que eu não tratei ela, né? Não mexi um pouquinho no contraste aqui. Vou mexer um pouquinho. Acho que, apesar que a imagem tá bem boa já, né? Tá bem boa. Deixa só um pouquinho mais azul aqui. Show. Que tá bacana. Essa base aqui também, desse módulo 2 da nossa elipse, além de sombra, que eu falei que já ia deixar, que ele ia ajudar a gente, né, nos próximos, então, pra você ver, ajuda bastante. Vou deixar o que tava mesmo, acho, só pegar um pouquinho mais pra cá. E vou talvez diminuir o layer blur, talvez, ou não. Não, do jeito que tava bom mesmo. Pronto, desse jeito aqui já tá legal. Vamos pra próxima. Dupliquei essa daqui, módulo 3, criando conteúdo que viraliza. Então vamos aqui, ó, criando conteúdo que viraliza, vou copiar direto da camada aqui, daí Ctrl V, conteúdo que viraliza aqui, eu vou deixar ele maior assim. Pronto, criando conteúdo que viraliza. Aqui eu vou colocar um gradientezinho também, vou ver se vai ficar legal. Aí ficou legal, um gradientezinho. Ficou bacana. E vamos ver então agora um conteúdo que viraliza. Tem um foguete. Deixa eu ver se eu vou usar essa do foguete em alguma outra. Criando conteúdo que viraliza, cadastro, criando conteúdo, faturando de verdade. Eu acho que dá pra gente utilizar esse foguete aqui, né? Acho que vai dar pra utilizar essa imagem do foguete nessa daqui. Tem essa daqui do foguete, que pode estar legal. Tem essa daqui, dele olhando também, mas eu acho que essa aqui vai fazer mais sentido, já que o nosso texto tá ficando aqui embaixo. E tem mais uma, eu acho. Ah, tá. E tem essa daqui também, que tá muito boa. Acho que essa aqui vai ser a mais legal, porque tem umas setinhas pra cima, apesar que essa também tem. Mas eu vejo que essa aqui tem mais espaço pra gente colocar um texto na parte de baixo. Vou colocar pra cá. Diminuir aqui um pouquinho já a imagem, deixar mais ou menos do tamanho aqui. Ctrl X, venho aqui, seleciono a camada, Ctrl Shift R. Ó, já colou praticamente no jeito. Tá vendo como é que o segredo aqui também foi gerar imagens que já são interessantes? Como eu falei na última live, como eu falei no último vídeo, eu fui no meu agente de IA e já fui gerando imagens, já pedi ele prompts para gerar imagens de acordo com cada módulo, né, que fazia sentido. Aí como eu baixei tudo meio que abstrato, aleatório, né, ali, eu não lembro exatamente qual é de qual, por isso que eu escolhi, deixa eu ver se eu vou usar o foguete em outro. Mas todas, no geral, todo o meu ensaio ali criado, ele já foi pensado para eu poder utilizar nessa área de membros. Então todas as fotos ali já são muito bem elaboradas, né? Se a gente não tivesse essas fotos, com certeza seria muito mais difícil de poder produzir algo bacana. A IA tá salvando demais, galera. Antigamente, você pegava um expert, assim, você tinha que ficar usando ícone 3D, coisa assim do FreePic, sabe? Pra poder criar a capa. Porque não tinha como. O expert tinha, sei lá, 10 fotos, ele fez um ensaio de 10 fotos, era caro, né? E com fotógrafo e tudo, então tinha meio que 10 fotos profissionais pra você utilizar ali. E dessas 10 ali, vamos supor que 3, 4 só que eram boas pra área de membros, e o restante era bem ruim, aí você tinha que se virar, e as áreas de membros você tinha que criar outra coisa, você tinha que buscar foto aleatória, enfim, que fizesse sentido com a capa. Então era tudo muito mais difícil. Hoje com a IA, tá muito mais de boa de você produzir, criar capa de área de membros, banner, thumbnails, o que for, né? Porque você tem como gerar imagens em várias posições, de várias maneiras, né? Como essas aqui que eu gerei, já facilitando seu trabalho. Então é isso, coloquei essas daqui. Deixa eu fazer um teste também. Ó, eu não preciso colocar sempre esse modelo de luz aqui, eu já usei N2, então não preciso ficar usando sempre. Eu vou fazer um testezinho aqui, ó, pegando essa imagem, né, essa textura que a gente utilizou ali, vou colocar ele aqui, ó. Talvez faça sentido para a gente manter a nossa identidade também para o projeto ir ficando legal, né? Então vamos ver aqui, ó. Acho que vai encaixar bem, vai ficar bacana. Ó, conteúdo que, criando conteúdo que viraliza. Aí, ó, vai ficar show. Aqui, beleza, aqui assim. Pronto, criando conteúdo que viraliza. Olha como que essa imagem já tá bem feita. Olha o nível de detalhes disso aqui, galera. Tá maluco, ó, ficou sensacional. E já tem a manipulação do foguete, já tem as setas pra cima. Tá ótimo isso aqui pra gente. Só tô achando que agora, né, fazendo essas outras, que talvez esses brilhos aqui não vão ser tão necessários, ó. Pelo menos esse nas costas dele aqui, ó. Eu achei que ficou muito forte e antinatural. Obviamente a imagem é toda manipulação, não tá bem natural, mas eu achei too much, né? Achei demais aqui. Ó, vou colocar aqui assim, beleza. Agora aqui, módulo 3, né? Esse aqui é a capa principal. Beleza, módulo 3 já foi, então, criando conteúdo que viraliza. A gente já fez aqui bem rapidão. Vou duplicar a parte dele, até porque eu vou buscar usar essa textura aqui de novo na parte de baixo, né? Na parte de baixo, talvez eu inventa, coloque ela pra cima, né? Mas vamos lá. Criando conteúdo que viraliza. Agora temos o início da jornada. Esse aqui também nós já temos a nossa imagem para utilizar, que vai ser o início da jornada, que vai ser aquela do portal, né? Então, deixa eu pegar logo a imagem, que aí eu vejo como que eu vou colocar o texto. Cadê aqui? Cadê o portal? Aqui, ó. Início da jornada. Essa imagem aqui já não ficou tão parecida com ele, ao meu ver, sabe? Mas, como ela vai ficar menorzinha ali também, tudo acho que dá pra passar despercebido. Qualquer coisa depois a gente gera outra, né? Caso ele ache que não ficou muito parecida, né? O cliente queira mudar. Mas por enquanto acho que tá legal. O início da jornada. Essas cores aqui, esse estilo tá me lembrando, sabe o quê? O Power Couple. Porque o Power Couple é exatamente essas cores aqui também, ó. Quem não conhece é um reality show, Power Couple da Record, tá vendo? Mesmas cores, é o mesmo efeito, neon e tal. Então, fazendo aqui agora, me lembrou bastante, ó. Ainda mais essa pose dele, parecendo um apresentador. Beleza, início da jornada, vou colocar aqui. Esse início da jornada eu vou deixar um pouquinho maior, aqui só.
E eu não sei onde exatamente, né? Tô perdido aqui, onde que eu posso colocar uma cor. Não sei se em jornada. Acho que em jornada, né? Não vai ter jeito. Colocar em jornada mesmo uma outra cor. Então, colocar aqui o vermelho. Início. Será que eu fico assim ou não? Não, acho que aqui já ficou muito diferente, né? Eu vou colocar só em jornada e mesmo assim eu vou colocar como se fosse um gradiente também. Vou colocar aqui. Isso. E aqui eu vou deixar mais assim. Beleza. O início da jornada. Show, galera. Eu não estou fazendo uso de ícones, né? Eu poderia colocar um ícone aqui, né? Usar o Flat Icon, usar o Iconify, que é um plugin que tem aqui, ó. E colocar um ícone de start, alguma coisa. Mas como eu não estou utilizando, então acho que não vale a pena, né? Vamos supor, tipo, vou utilizar isso aqui. Mas ficaria legal, né? Usar como se fosse aqui, ó, sabe? Obviamente ia manipular e mexer alguma coisinha. Mas como eu não utilizei nas outras, então não vou utilizar nelas, né? Nessa daqui também, tá? Vamos pegar aqui agora essa parte de baixo. Eu vou, acho que deixar aqui embaixo, que eu já tinha achado legal, da maneira como ficou também, que é a mesma que tá na outra. Mas eu quero também colocar algo mais pra cima ali, ó. Então talvez deixar aqui. Acho que assim, né? Deixa eu só tirar para não ficar essa parte ali. Ou eu deixo? Acho que vai ficar legal, né? Com esse... Porque aqui é mais forte nessa textura. Ó, Ctrl D para duplicar. E apertei Shift H para ela inverter os lados. E coloco do lado de cá também. Boa. Acho que aqui ficou show, hein? Beleza, vamos pegar essa foto aqui dele. E vamos só aumentar o contraste um pouquinho. E aumentar um pouquinho de nada a exposição. Não, vou mexer na exposição aqui, ó, direto nos highlights, só que eu quero os highlights mais claros. E os shadows acho que eu vou deixar mais escuro. E vou trazer um pouquinho para o lado de nada, que a saturação possa aumentar também. Beleza, no início da jornada, formação do TikTok Shop. E já foi mais um módulo, já fizemos 4 módulos aqui. Eu acho que esse vídeo já tá ficando meio longo, né? Eu não sei se eu termino ou se vocês vão preferir dessa maneira aqui, que ainda tá faltando bem alguns, né? Tá faltando cadastro, duração, blá, blá, blá. Eu tô achando que eu vou acelerar aqui e depois eu só deixo um time-lapse e no final eu volto, fechou? Se eu tiver algum insight, alguma coisa para falar também durante o time-lapse, eu pauso e falo para vocês. Pessoal, tô tentando alinhar essa elipse aqui ao centro, ó, mas tá vendo que ela não fica, ela já tá até alinhada pra esquerda e direita, mas eu quero ela um tracinho pra cima, só que se eu coloco um pra cima, ela já fica demais, tá vendo? Se eu coloco um tracinho pra baixo, ela não fica tão ao centro. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso achar um valor exato entre esse e esse, né? Então aqui ela já tá meio pra baixo, aqui ela já tá muito pra cima. Aqui no canto direito superior, vocês vão ver que a informação fica mudando, ó. Então é o eixo Y, né? Que é a posição de variação de cima e baixo. Então eu quero uma posição entre 390 e 391. Então eu vou digitar aqui 390 e meio. E tá lá, pronto. Agora sim ela tá bem alinhadinha. Então fica a dica quando você não estiver achando o enquadramento certinho de algo, né? Somente arrastando com o mouse ou na setinha. Você clica nele ali, descobre qual que é o meio e coloca o valor quebrado, né? Ali no canto direito superior. Tá, então, finalmente finalizada a nossa área de membros. Falei com vocês que depois das primeiras ele ia ser bem mais rápido, né? E foi realmente o caso, obviamente, porque eu não tava falando também, explicando cada coisa que eu tava fazendo, mas foi bem mais rápido. Eu mesclei um pouquinho das texturas, né? Coloquei essa de luz, assim, de flare passando, coloquei essa ali, né? Que é um dust, uma noise, alguma coisinha assim, e algumas até utilizei as duas, como foi o caso do bônus. No bônus eu quis dar uma variada realmente pra dar um destaque, mostrar que é um bônus, e coloquei então eles nas cores douradas, né? Tanto o bônus 1 quanto o bônus 2. Coloquei um gradientezinho e ficou muito interessante. Busquei fazer cada imagem com sentido, né? Então, conteúdo que viraliza, tem foguete, a questão de cadastro é uma coisa mais séria, né? Então, criando conteúdo na prática, realmente ele ali, mostrando ele fazendo a coisa na prática, live shop aí, ali com os produtos. Obviamente não é 100% desse jeito que acontece, eu sei, eu dei uma estudada no mercado, no nicho, antes de criar essa área de membros, mas assim ficou de uma maneira bem lúdica. E com certeza isso aqui bem estruturado na área de membros e colocando na página, né, mostrando como é que vai ser quando a pessoa adquirir o curso. Isso aqui vai gerar um desejo enorme nela de adquirir. Então é isso, finalizamos, né, a nossa área de membros, ficou muito bonita. Agora é só subir lá na plataforma e aproveitar, né, e ele já começar a fazer as vendas. Se tiver gostado desse vídeo, deixa o like aí, comenta o que você achou. Se é o primeiro que você tá vendo no canal, já me segue direto, a gente faz live, né? E também tem a parte 1, caso você ainda não tenha visto ela, veja, que eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilha, faz um storyzão, me marca lá, @Felipe Ultra, que você tá assistindo esse vídeo aqui, eu vou ficar muito feliz em saber disso. Fechou? Valeu, tamo junto e eu te vejo no próximo. Valeu!